Mas eu vou estar compartilhando a tela minha aqui para facilitar um pouco o entendimento daquilo que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje. Vai estar na tela também o tema que eu vou estar trabalhando hoje, né? Nós sabemos que o tema geral ele é contentamento. E eu, na verdade, hoje eu queria apresentar 3 conselhos para vivermos uma vida de contentamento. Né? Começo falando primeiro do texto, que é o texto base dessa nossa oração intercessória, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 6 ao 8. E esse texto ele diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixamos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Esse é o texto básico que estamos aí trabalhando esse tempo. E eu lembro que no primeiro dia, nossa irmã Gardenha trouxe a palavra e ela trouxe o significado da palavra contentamento. E um dos significados que me chamou a atenção, e eu gravei e estou colocando aqui, temos uma vida de satisfação. Né? E eu creio que essa satisfação, no caso que estamos abordando aqui, ela tem como resultado uma vida que foi e está sendo cuidada por Deus. Né? Então, fundamentado nesse significado dessa palavra, vida de satisfação, eu quero apresentar 3 conselhos sobre como termos realmente a vida de contentamento. Qual seria, então, o primeiro conselho? Primeiro conselho, tenha comunhão com Deus. Então, um texto que eu vou estar lendo com vocês vai ser o texto de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Gênesis 6, versículo 5 ao 9. Diz assim: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Versículo 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Olha que coisa interessante. Para que nós possamos experimentar tudo que Deus tem de melhor para nós, né? E assim podemos experimentar a satisfação que realmente Deus propôs para nós. O primeiro passo é ter comunhão com Deus. Eu li um texto com vocês agora que fala de Noé. Nós sabemos que Noé estava numa geração terrível, uma geração que levou ao próprio Deus dizer, né, que se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir o homem da face da terra. Contudo, nessa geração terrível, nessa geração tão carnal, tão corrupta, Noé desenvolveu comunhão com Deus. Com certeza, né, foi essa busca de comunhão, essa busca por Deus, que fez com que ele achasse graça ao de Deus e se destacasse no meio dessa geração. E dessa forma ele pôde viver aquilo que Deus planejou e projetou para ele. Ou seja, mesmo num ambiente tão diverso, tão terrível, tão maligno, um homem com comunhão com Deus conseguiu viver tudo que Deus havia estabelecido para ele. Então, eu acredito que o primeiro conselho para que nós possamos realmente também, dentro da nossa realidade, da nossa geração, vivemos satisfação nesse momento, nesse tempo, é termos comunhão com Deus, assim como o Noé experimentou. Então, por esse exemplo de Noé, dá para perceber que em meio a todo um caos, se tivermos comunhão com Deus, é possível nos mantermos realmente próximo a Ele e experimentar o que Ele tem para nós. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês, e também para mim, para termos uma vida de também. Ter comunhão com Deus. Segundo conselho, prospere onde você está. E aí eu tenho os textos que eu coloquei aí.
É interessante que na vida a gente realmente pode passar por situações terríveis, né? Algumas situações são consequência de nossas próprias atitudes, nossas próprias escolhas. Outras porque realmente a vida é cheia de diversidades e cheia de revés, que pode acontecer com determinado desse momento da vida e possa estar num contexto também complicado. Bem, enfim, independentemente de qual tenha sido o motivo pelo qual viemos experimentar situações terríveis, nós temos que ter uma plena consciência. O texto de Mateus 28, versículo 20, parte B, que eu coloquei para vocês, ele diz: E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o nosso Deus. Jesus deixou isso claro, né? Quando ele conversa lá, ressurreto, conversando com os discípulos dele, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa não é uma frase de efeito, isso é fato, é real. Precisamos crer. Creia, isso é real. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, nós que realmente rendemos nossa vida a Ele. Né? Sendo assim, é possível ter comunhão com Ele, é possível ter comunhão com o Senhor Jesus. E outra, Ele habita em nós com o Espírito Santo. Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, nós poderemos prosperar. Nós poderemos prosperar. Mesmo que muitos tenham falhado, desanimado, desistido, né? Mas eu e você, se continuar crendo, confiando, nós podemos sim experimentar a graça de Deus que nos sustentará e nos fará prevalecer. Eu gostaria de ler agora os textos de Gênesis 39. Deixa eu abrir aqui Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, vou ler do versículo 1 ao 4 primeiro. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou próspero, e passou a morar na casa do Senhor, do seu senhor, no caso de Potifar, o egípcio. Versículo 3. E o seu senhor, o Potifar, ele viu que Deus estava com José, e fazia José prosperar em tudo. Tudo que chegava nas mãos de José prosperava. Né? Tudo quando ele empreendia. E finalmente, versículo 4. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Vamos para o outro texto, ainda de Gênesis 39, agora os versículos 19 ao 23. Versículo 19. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, seu servo fez assim, a sua ira se acendeu. Então, a gente sabe que a mulher de Potifar tem uma situação, acusa José de uma situação, e o Potifar, feirado com ele, leva José para a prisão. Versículo 20. Então, o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo que se fazia ali. Versículo 23. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendeu. Nós conhecemos um pouco da história de José. José foi vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas. A ideia de seus irmãos era matar José. Mas para que José não morresse diretamente pelas mãos deles, o vende como escravo, tiram o lucro e que José morresse lá pelas mãos de outra pessoa. Não? E quando José chega no Egito, ele é comprado por Potifar, e naquele contexto de escravo na casa de Potifar, ele prospera. E a gente pode parar e pensar, por que prosperou? Porque Deus estava com ele. Agora, com certeza, e eu digo isso para vocês que com certeza, isso só foi possível porque José manteve a comunhão dele com Deus. Lembra do primeiro ponto que nós falamos aqui, no conselho do rei? Manteve a comunhão com Deus, e não se rendeu ao desânimo nem à tristeza.
Havia em José uma esperança viva de que Deus poderia mudar aquela situação. Só que a gente, conhecendo a história, a situação não ficou pior. Lembra que eu citei aqui a situação da esposa de Potifar? A situação fica pior e José vai parar na prisão. Gente, um prisioneiro, ainda hebreu, numa prisão egípcia, só tinha como futuro a morte. Mas mesmo assim, mais uma vez, José não se rendeu àquela infelicidade na qual estava passando e prosperou na prisão. O que eu quero dizer para vocês é, assim como Noé estava na geração corrupta, perversa, era possível andar com Deus? Era, porque era escolha dele, foi escolha dele andar com Deus. Então, a minha escolha e a sua escolha também nos levará a ter comunhão com Deus e nos levará também a prosperar. Porque escolher prosperar na adversidade é escolha nossa. Como assim escolha nossa? Eu posso valorizar as dificuldades que aconteceram, eu posso valorizar o que fizeram comigo, eu posso valorizar porque tudo dá errado. E se eu valorizar isso, cada vez mais eu vou me afastando daquilo que Deus tem para mim e vou cedendo ao desânimo, à derrota e vou falhar como muitos já falharam. Mas se nós não temos nossa comunhão com Deus e nós entendermos que em Deus nós podemos escolher prosperar e com a graça dele vamos prosperar, isso nos fará realmente vencer em lugares que aparentemente, visivelmente, é impossível. Então, assim como Noé, o José é uma prova de que, independente de onde esteja, independente da situação que esteja passando, se eu tiver comunhão com Deus e estiver realmente disposto a não me render à tristeza ou à infelicidade, ao desânimo, eu posso prosperar onde muitos falharam, onde muitos caíram. Então, esse é o meu segundo conselho. Prosperem de vocês. E, finalmente, o terceiro conselho. Entenda que o que Deus tem para você é muito maior do que você mesmo deseja e almeja. Vou repetir. Entenda que o que Deus tem para você é muito maior do que você mesmo deseja e almeja. O que Deus tem para a gente ultrapassa em muito aquilo que a gente muitas vezes deseja. Eu coloquei alguns textos e eu gostaria de lê-los com vocês. É o texto de Josué, capítulo 1, texto conhecido nosso. Vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Vou abrir aqui. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: E o servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisares com a sola do pé. Versículo 4. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde onde o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será bem sucedido por onde quer que andar. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te, se corajoso, tem bom ânimo, não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andar. Josué, capítulo 4, verso 14. Naquele dia, o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram, como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Capítulo 5,
versículos 2 ao 5. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circunda os israelitas uma segunda vez. Versículo 3. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralot. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os homens que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho do deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados. Mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho do deserto havia sido circuncidado. Ainda no capítulo 5, versículo 10 ao 12. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento, as espigas tostadas, e no dia depois de terem comido do fruto da terra, o maná cessou. Os israelitas não tiveram mais. Naquele ano, eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Depois eu leio o Josué capítulo 24. Bom, amados, seria interessantíssimo se Josué chegasse na terra prometida e falasse: glória a Deus, cheguei, aleluias, até que enfim, obrigado, Senhor, cheguei na terra prometida. Mas não era só chegar na terra prometida. Deus tinha algo muito maior, muito além para o Josué. Que algo além era isso? Fazer com que aquele povo, do qual o Senhor havia prometido que herdaria a terra, fazer com que aquele povo realmente experimentasse o que Deus queria, que era chegar à terra prometida. E ficou a cargo de Josué conduzir a este povo. Josué talvez não pudesse nem imaginar a grandiosidade que era. Porque não era só entrar na terra, era conduzir todo um povo, o povo de Deus, até aquela terra. E é interessante que em toda a sua trajetória de vida, nós podemos ver nitidamente comunhão com Deus. Como assim, Jacques, comunhão com Deus? A gente lê que Josué não se apartava da tenda da revelação, lembra disso? A gente vê as adversidades e dificuldades que ele enfrentou. Que adversidades? A questão do bezerro de ouro, as guerras que aconteceram, o povo murmurando e murmurando e murmurando. O povo, por causa dos 10 espias, tendo que andar 40 anos de volta no deserto, até que uma geração se passasse. Ele passou por todas essas dificuldades, por todas essas adversidades, mas confiando em Deus e sabendo do chamado de Deus, ele agora consegue chegar na Terra Prometida com esse povo para experimentar a satisfação plena de ter realizado e alcançado o objetivo que Deus tinha para a sua vida, e não só para a sua vida, mas para tudo aquilo. Quando a gente olha também a vida de José, José da mesma forma, passou pelo tempo de comunhão com Deus, passou pela questão da diversidade com Deus, mas aqueles momentos de tantas dificuldades, lutas, e quando ele chega a ser vice-rei do Egito, aquele momento é o momento que ele entende que não era só para ele, e falar, ufa, escapei da prisão, não sou mais escravo. Não. Era para que todo aquele povo que era representado sua família não morresse. Era algo muito além. Era algo muito além. Irmãos, voltando e lembrando a vocês, se cumprimos esses 3 conceitos, ter uma vida de comunhão com Deus, prosperar onde estamos, e entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que nós mesmos não almejamos. Se conseguirmos viver isso, com certeza, alcançaremos a vida de contentamento e de contentamento. Isso tem homens do Velho Testamento. E a Bíblia está repleta de homens que viveram trajetória como essa. Poderia falar de Paulo, poderia falar de Pedro, poderia falar de Davi, poderia falar de todos os outros. Mas eu quero que você entenda que Deus está nos chamando para a nossa história. Essa é a minha história, essa é a sua história.
Andemos nesses conselhos. E, com certeza, alcançaremos a vida de satisfação plena em Deus. E você possa entender isso. Você não está só. Você não está lançado à própria sorte. Você não está derrotado. Mas você precisa entender que você precisa escolher. Ter comunhão com Deus. Prosperar onde você está. E, com certeza, entender que é bem superior o que Deus tem para você. Amém, amados? Era isso que eu gostaria de compartilhar. Eu espero que o Espírito Santo possa ampliar essa palavra no coração de vocês. Eu gostaria de orar nesse tempo agora, abençoar a vida de vocês e pedir que o Senhor possa nos ajudar. São conselhos, que nos dê força para que possamos caminhar nesses conselhos. Amém? Senhor Deus, Tu és maravilhoso, és perfeito, és tremendo. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu nesse tempo, nessa geração, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas propostas, para termos uma vida de plena satisfação em Ti, uma vida de contentamento, que só será possível se realmente tivermos comunhão contigo, se realmente prosperarmos nos lugares onde estivermos, por mais terríveis que pareçam ser, e se entendermos que tudo que vivemos, experimentamos, eles vão muito mais além do que os meus projetos, pessoal. Pai, eu oro por cada irmão, por cada amigo que está aqui nesta noite, para que receba a graça, a força, a vigor do Teu Espírito Santo, para que realmente, Senhor, em nome de Jesus, todo desânimo, toda tristeza, tudo que vem, Senhor, tentar abater, não prevaleça. Mas que seus olhos se abram, sua mente se abra para enxergar o que o Senhor colocou diante dos nossos olhos. Um caminho próspero, grandioso, maravilhoso, que só é possível em Ti. Assim, Pai, nos ajuda. E nessa noite seja engrandecido em cada vida, Pai, para a glória do Teu nome. E que a Tua unção adentre cada lar agora, animando, fortalecendo, fazendo com que aquele que está desanimado se levante, fazendo que o enfermo seja curado, fazendo que aquele que não tem mais esperança receba a esperança viva do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, e manifesta o Teu poder entre nós. Somos Teus filhos, somos necessitados, Senhor, atua em nós, pela Tua compaixão e graça, Pai, no nome de Jesus. Amém.